há uns 10 anos, o Marcola controlava melhor a organização. Hoje, ele já tem os seus rivais. Hoje ele já tem... Quem são esses rivais? Você tem nomes? Então, esse que ninguém sabe. Mas o que eu posso adiantar para vocês... Existe um grupo de 4, por exemplo, mas que detém enorme poder. Enorme poder. Tá, Fala-se, inclusive, que eles detêm mais poder do que o próprio Marcola. Por que assim... nós estamos a um passo, inclusive hoje acho que vai ser votado, né? Um projeto de lei antifacção. Que vai ser terrorismo. Não, hoje. Não, isso aí não sabe ainda. A pergunta que eu lhe faço é, estamos com um problema na Venezuela, né? Sim. Com os Estados Unidos aí a qualquer momento. Invadindo? Não, invadindo não, acho que eles estão esperando até o dia 24. Invadindo por uma necessidade ou invadindo por um pretexto? Dia 24 parece que vai... Usando o Nicolás Maduro como pretexto. Você acha que é o pretexto? É um pouco de tudo. Mas claro, você não acha que Venezuela não é um narco-estado? É do narcotráfico, onde o petróleo é abundante. A Venezuela, como o Iraque, despertava uma cobiça internacional pelo manancial de petróleo que possui. Mas é claro que também a Venezuela, no caso da Venezuela, trata-se de um país profundamente envolvido no tráfico de drogas. Isso é inquestionável. Como é que é o nome daquele Los Soles? Como é que é? É a organização do Nicolás Maduro, que está sendo considerada terrorista. Los Soles, que inclusive já está arraigada nos Estados Unidos. Exatamente. E que ele seria o grande líder. Entendi. E o narcotráfico só existe porque o maior comprador é justamente os Estados Unidos. Desde a época do Escobar, né? Desde a época do Escobar. Pergunta que eu lhe faço é, hoje nós temos, acho que, vamos falar de duas grandes maiores facções, né? São as duas grandes. No Brasil, sim. Temos outras. PCC e Comando Vermelho. Tem a Terceiro Comando, tem a ADA, tem a Família do Norte. Que são rivais e são, às vezes, sócios aliadas. Dependendo da situação. O que eu te falo é, você acha que o Brasil vai entrar nesse radar em que sua criminalidade venha a se tornar terrorista? Olha, eu acho que isso pode ser usado como pretexto para uma intervenção internacional. Sem dúvida, eu acredito que isso não pode ser descartado. Está caminhando, né? Quando você transforma uma facção em uma facção terrorista, você dá também a oportunidade de uma outra nação usar isso como pretexto ou como motivo para uma invasão. Isso não pode ser descartado. Eu acompanho a discussão, é uma discussão que, como tudo no Brasil, acaba virando uma discussão ideológica. E a ideia no Brasil, não é ideológica, tudo vira Lula versus Bolsonaro, né? Tudo. Entendeu? Tudo. É impressionante. E não é esse o ponto. O que empobrece a nossa profissão. Eu aprendi a fazer jornalismo pelos fatos, entendeu? E quando eu entrevisto alguém da direita, pensam que eu sou da esquerda. Quando eu entrevisto alguém da esquerda, pensam que eu sou da direita. Porque eu tento fazer questionamentos sobre o ponto de vista da sociedade. Que legal. E eu estava vendo a Record hoje também, o Passaia, prenderam um cabeça lá em Portugal, né? Cabeça do quê? Do PCC. Foi do PCC. Mas o PCC não tem cabeça. Não, mas esse aí é um fodão. Não, mas o PCC não tem cabeça. O PCC é hoje uma grande organização internacional. Isso então, prenderam em Portugal. Então, mas assim, por exemplo, você que é um cara que entrevista, se infiltra, enfim, tá sempre atrás dos fatos. Eu ouço, PCC. O Comando Vermelho, a gente sabe, é o Marcinho VP, né? Sim. Tem a sua... Mas é o Marcinho VP, né? Ele é um dos principais líderes, mas não o único. Não o único. Mas qual que é o outro grande líder do Comando Vermelho? Existem vários. Mas não é igual ao PCC. Não. O PCC parece que os caras não aparecem, né? Esse aí ninguém sabia. Por exemplo, tem o Marcola, mas o Marcola, eu acredito. O Marcola tem seus próprios rivais também, dentro do próprio PCC. Ele é inimigo de uma ala do PCC, então ele não controla totalmente o PCC nesse instante. Da mesma forma que o Marcinho VP também não controla totalmente. O PCC, para mim... DOCA, por exemplo, é um dos na minha concepção, assim, porque eu gosto da comunicação, da lógica, né? Eu olho pra coisa e olho com lógica, porque às vezes você ouve certas coisas e você meio que repete. Eu, às vezes, paro pra pensar. Vou dar um exemplo aqui. Não sendo político, só como referência. Muita gente fala, eu sou de direita, eu sou de esquerda, e tem um centrão. Pra mim, o centrão não existe. Porque pro político que fala que é do centrão é muito fácil esconder. Sem dúvida. Né? Tipo, que centrão? Quem é o centrão? Né?
Centrão é o cara que fica ali no migué e não quer se Meio em comprometer cima com o do eleitor. muro. O centrão é aquela parte É, política fisiológica. que pode ser a esquerda quando interessar, ou pode ser a direita Isso. quando Quando também interessar. interessar. Então, mas não tem. É uma coisa que inventaram e é legal pro cara é que a se esconde. fisiologia política. Isso é onde o cara é bom pra se esconder, eu diria, né? E o PCC, eu não sei, pra mim, acho que o Marcola é um cara que realmente tá preso há Um dos 20 anos. cabeças. 20 anos ele tá preso, o Marcola já? Uns 20, por aí? Mais de 20. Mas, Então, e por mais que o cara esteja na cadeia, e por mais que ele consiga a comunicação, o cara não tem mais poder. Né? Poder mesmo, O poder. brabo não, é. É, porque o cara não tá ali, os caras vão passar a perna, entendeu? Ah, não, pode olha, ser. ele tem Né? poder ainda, ele tem, mas Tem. ele tem muitos inimigos dentro do próprio PCC. Ele já teve mais poder, ele já controlou mais a facção. Hoje em dia ele tem inimigos importantes. Mesmo lá ali de dentro. dentro. É, porque não tá no dia a dia do Não, negócio, sim, não sabe? tá convivendo, Veja é. bem, o fato de estar ali dentro nunca impediu que os líderes tomassem as principais decisões. Olha que Eles têm beleza. várias formas de fazê-lo. Vários códigos, isso nunca impediu, da mesma forma que não impede o que o Marcinho VP também tome decisões importantes. Entendi. Mas como é que... É isso que eu quero saber. O PCC, tem hora que eu acho que ele não existe, entende? No sentido de organização. Eu acho que são núcleos de criminosos... Diferentes? Entendeu? Que tomam as atitudes Não é uma meio coisa que só. combinado, como se fosse o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Cada um ocupa seu Tem o ponto. Castor de Andrade, tem o outro, Isso, tem o... é o bicho. E, daqui você não passa, mas não chega a ser uma coisa que um único, Uma firma. organização. Não sei, eu tô errado, Cabrini? Veja bem, eles têm um código muito forte, o chamado Tribunal do Crime, onde eles são obrigados a obedecer a um comando central. Isso não determina que não haja rivalidades. Existem, sim, rivalidades ali dentro, maiores do que existiam, por exemplo, há uns 10 anos. Eu diria que há uns 10 anos o Marcola controlava melhor a organização. Hoje ele já tem os seus rivais. Hoje ele já tem... Quem são esses rivais? Você tem nomes? Então, esse que ninguém sabe. Olha, Eles são mais low profile? Não são low profiles, não são. Mas Eles quem são existem- esses caras? Eu, por uma questão de segurança... Melhor não falar, é. Melhor não falar. Mas eles existem... Pra nós e tem- também, é. Cabrini tem medo, gente. Não, é uma questão estratégica. É uma É questão isso aí. estratégica. Eu entendo. Mas o que eu posso adiantar para vocês... Existe. Existe um grupo de 4, por exemplo, eu não vou dizer o nome, tá? Ok. Mas que detém enorme poder. Enorme poder. Tá, Fala-se, inclusive, que eles detêm mais poder do que o próprio Marcola. Caramba. Não vou dizer o nome por uma questão de segurança. Tá, mas é verdade que esses caras hoje já estão dominando a política? Eu não diria dominando, mas eles têm Tão no influência meio, na tão política. no meio. Com certeza. Porque trata-se de organizações profundamente lucrativas e que têm dinheiro para, se for o caso, por exemplo, sustentar campanhas políticas. Eles são determinantes em eleições pelo poder que eles Portanto, têm. o dinheiro que eles- Eu não que diria eles que eles mexeram. dominam, seria um exagero, mas eu diria que eles têm um papel de influência muito grande em todas as instituições brasileiras. Eles têm ramificações. Sim. Esse é o grande problema. Porque se você considerar a um determinado tempo, eles não tinham esse poder. O Estado foi sócio deles. Existiam situações, por exemplo, onde presídios eram destruídos para que a concorrência fosse com cartas marcadas Tá. e o lucro fosse dividido. Caramba. E aí começou a ter um estremecimento. Eu não estou falando do Estado como um todo, estou falando de setores. Sim. E por isso eles cresceram. Por isso eles cresceram muito mais do que se previa. Porque eles contaram com a ajuda, contaram com a desatenção proposital do Estado. Porque trazia para Desatenção. muitas figuras políticas muito lucro. Mas desatenção, Cabrini? Desatenção eu coloquei entre aspas. Entre né? Você viu que eu aspas, fiz você fez assim. É uma desatenção. desatenção. É uma desatenção. Você foi educado. É uma desatenção proposital. Sim. Entendeu? Estratégica. Mas Claro. hoje, Cabrini... Não vai lá hoje, não. Exatamente. aí, Você fica finge, lá, tá você chovendo. finge que combate, você finge que combate durante o dia e à noite você reparte o lucro. Mas hoje, se alguém entrar no poder e quiser bater de frente, consegue ou hoje em dia já é um negócio que não tem mais como, Cabrini? Sempre é possível, mas Sempre. exige um enorme esforço de todo um país, exige enfrentamento e vai existir sempre muita discussão sobre eventuais violações de direitos humanos, porque eles dominam determinadas regiões aonde, ao contrário do Estado,
eles são os provedores. Aham. Então, eles têm um determinado poder e são pessoas que são inocentes, mas que são manipuladas. Por quê? Porque o Estado se ausenta, o Estado não propõe uma vida mais segura. Então, se você cresce tendo como a sua referência, como ídolo, pessoas do crime organizado, o país está num viés totalmente errado. É isso que acontece nesse momento. E isso vai exigir um enfrentamento muito grande e também exigiria que o país estivesse totalmente unido nisso. Mas nós sabemos que o enfrentamento sempre divide opiniões, como dividiu no Rio de Janeiro. essa última ação. Você teve lá, Cabinho? Você falou com alguém? Eu estava no Rio de Janeiro e vi que, digamos que essa ação ela foi um pouco mais necessária, mais planejada e mais defensável. Mas, por exemplo, a ação que aconteceu em Jacarezinho, muita gente inocente morreu e foi trucidada e depois foi catalogada como sendo criminosa, quando não era criminosa. Entendi. Muita gente inocente. Quando que foi essa operação no Jacarezinho? Foi a questão de 1 ano e meio. A operação já foi a última grande operação antes dessa que a gente acabou de assistir agora.